Olá, você que nos assiste aqui no Movimento Online, está começando mais uma entrevista do Movimento Trânsito, agora aqui com o diretor-presidente do Detran do Espírito Santo, Givaldo Vieira. Tudo bem, Givaldo? Olá, Ana. Olá, internautas. Quero cumprimentar você e a todos que nos acompanham e parabenizar pelo trabalho que vocês fazem aí junto do site. Ok, nós vamos começar agora a nossa entrevista e começando falando sobre as principais ações que o Detran tem realizado para a segurança no trânsito, tanto durante esse período quanto antes do período da pandemia. Pode nos falar um pouco, Givaldo? Ana, nós colocamos para funcionar um projeto em junho do ano passado que nós chamamos de Força pela Vida. Nós reunimos aqui cerca de 20 agências e instituições públicas que atuam no processo de fiscalização do trânsito. Então, reunimos, além da fiscalização que é feita pela Polícia Militar, o Batalhão de Trânsito, a Polícia Rodoviária Federal, as guardas municipais dos municípios que já têm o trânsito municipalizado, o IPEM, que faz o papel do Imetro aqui, tem um papel nas fiscalizações, a CETURB, que fiscaliza o transporte feito por empresas. Enfim, um conjunto de instituições fazem parte deste projeto Força pela Vida. Com isso, nós passamos a fazer as operações integradas de fiscalização do trânsito, cujo foco é justamente atuar em regiões e em fiscalizações temáticas, procurando atacar o foco de onde se encontram mais registros de acidentes e mortes no trânsito. Então, nós, a partir dessa estratégia, nós fizemos grandes operações, por exemplo, focada em motocicletas, foram várias, porque as motocicletas são responsáveis, os acidentes de motocicletas são responsáveis por praticamente metade dos óbitos aqui no estado. Nós fizemos operações na fiscalização do transporte de rochas ornamentais, cujo risco de um acidente tem um potencial de vitimar muitas pessoas e serem acidentes gravíssimos. Nós fizemos operações integradas para o combate do transporte irregular e ilegal, de transporte escolar, transporte clandestino, que coloca em risco a vida das pessoas, enfim, foram várias operações. Com essa estratégia, nós conseguimos reverter uma tendência de aumento muito grande do número de mortes no trânsito, a partir de junho do ano passado, e chegamos a ter em janeiro e fevereiro registros históricos, no sentido de serem os mais baixos, em relação ao número de mortos de toda a série histórica de mais de 20 anos de acompanhamento. É uma estratégia que se mostrou uma estratégia de sucesso. Acontece que no tempo da pandemia, o que aconteceu? A gente não consegue mais fazer estas operações integradas, porque algumas dessas operações envolveram centenas de agentes. Por exemplo, o transporte clandestino, a Polícia Civil participa conosco, fiscaliza carros roubados, enfim, veículos adulterados, crimes no trânsito. Então, essas operações reuniam centenas de agentes e nós não podemos mais fazê-las no tempo da pandemia. Isso trouxe uma dificuldade porque as ações de fiscalização estão acontecendo, mas elas estão acontecendo mais individualizadas, por conta do risco de se juntar tantas pessoas. À medida que a pandemia passar, nós vamos retomar com muito vigor o projeto Força pela Vida, porque ele é uma inovação em termos de Brasil e foi uma inovação que deu resultado e nós estamos no caminho de fortalecer essa estratégia que, na verdade, reúne todas as forças de segurança e de fiscalização de trânsito numa atuação conjunta e orientada por uma estratégia que é focada na redução dos mortos e dos acidentes, das vítimas, da gravidade dos vitimados também no trânsito. Ok, Givaldo. Durante esse período, você disse que algumas coisas foram mudadas, por exemplo, nessa ação aí citada na sua resposta. Houve algumas outras mudanças
nesse período de pandemia, algumas novas medidas, redução dos fiscais. Pode falar um pouquinho o que mudou aí no Detran? Bom, a chegada da pandemia trouxe para o Detran desafios muito grandes. Nós somos um órgão que atendemos a milhares, centenas de milhares de cidadãos, de pessoas, durante todo o ano. É comum, fora do tempo de pandemia, as nossas agências de atendimento estarem cheias de pessoas durante todo o dia. Então, nós tivemos que buscar superar esse desafio, porque não podíamos atender a tantas pessoas. A primeira coisa que fizemos foi consolidar, num mutirão que fiz aqui dentro, nós aceleramos a consolidação do programa Detran 100% Digital. Nós já vimos tornando digitais diversos serviços e vimos fazendo as entregas gradativamente à sociedade capixaba desde o início do nosso mandato. E assim nós tínhamos o planejamento de continuar consolidando cada entrega, que são muitas, e apresentando à sociedade. O que fizemos foi acelerar essas entregas. E isso permitiu que o Detran do Espírito Santo fosse o primeiro Detran do Brasil a voltar a prestar serviços lá no início da pandemia. E resumidamente para você, hoje os nossos serviços estão praticamente todos online, disponíveis para a sociedade através do site do Detran. Existem alguns serviços cuja natureza e exigência legal faz com que parte deles aconteça de forma presencialmente. Isso também nós organizamos para que as pessoas consigam se deslocar ao Detran ou à rede credenciada para complementar os seus serviços. Mas hoje é possível fazer de casa a ampla maioria dos serviços que o Detran fazia somente atendendo presencialmente. Essa é uma conquista. Este é um legado que, durante a pandemia, a gente vai deixar para o povo do Espírito Santo. Ok, um dos serviços, né, que voltou recentemente a ser presencialmente são as aulas teóricas e as aulas práticas para quem está tirando a CNH, né? Como que está funcionando agora essas aulas teóricas presenciais e essas aulas práticas presenciais e por que essa decisão foi tomada do Detran de voltar, mesmo antes do fim da pandemia, voltar com essas aulas para os alunos aí que estão tirando a carteira de habilitação, talvez a primeira habilitação ainda. Conta um pouquinho para a gente essa decisão. Como eu te disse, foi para o Detran um desafio muito grande tratar aqueles serviços que demandam o contato físico, presencial. Especialmente, então, os serviços em torno do processo de habilitação, porque pressupõe que a pessoa compareça para a formação em sala de aula, pressupõe que ela tenha um contato físico para a formação prática dentro do veículo, pressupõe que ela vá a uma sala para fazer prova, pressupõe que ela vá a uma clínica para ser atendida, que ela vá um determinado dia fazer provas práticas, né, para ser habilitada. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos, isso já está funcionando há um tempo aqui no Detran, nós fizemos um planejamento que nos custou aqui horas de trabalho, um planejamento muito criterioso. Eu mesmo conduzi várias reuniões em tratativas com todos os setores envolvidos, médicos, proprietários de clínicas, proprietários dos centros de formação do CFC, instrutores, examinadores, pessoal de empresa terceirizada, enfim, foram várias tratativas, várias reuniões, onde eu fui pactuando com cada setor as medidas que nós julgamos serem seguras para voltar a funcionar toda essa sistemática em torno do processo de habilitação. Depois de consolidar essas medidas, e a nossa instrução de serviço, a primeira, ela teve mais de 50 artigos, porque ela foi minuciosa, eu submeti todo esse planejamento à Secretaria Estadual de Saúde. Então, a equipe de vigilância em saúde, o pessoal especializado da saúde, revisou todos os nossos apontamentos, aprovou
O secretário Nésio, o secretário de Estado da Saúde, pessoalmente conferiu as regras e ele assinou junto comigo, então foi uma instrução de serviço, uma normativa assinada em conjunto pelo diretor do Detran, né, no caso eu, e pelo secretário de Estado da Saúde, o Nésio, dando confirmação, segurança aos trabalhadores, aqueles que participam do processo, e à população que busca esse serviço, de que eles seriam feitos de forma segura. Então, nós começamos já há algum tempo retornando o atendimento nos CFCs, o atendimento nas clínicas para fazer os exames, o atendimento nas nossas agências para fazer a coleta da biometria, né? O registro da digital e a foto, procedimentos para fazer as aulas práticas de trânsito dentro do veículo, os procedimentos para fazer as provas teóricas dentro de uma sala, né, que elas são digitais, mas são presenciais, e os procedimentos para fazer os exames práticos de direção, quando, ao final do processo, a pessoa vai lá para ser definitivamente aprovado ou não como condutor. Nós deixamos de fazer, naquele momento, a autorização para as chamadas aulas teóricas, para a formação teórica. Por quê? Isso pressupõe um número maior de pessoas no mesmo ambiente. E como nós tínhamos muita preocupação com o crescimento da pandemia, nesse caso nós estudamos mais, esperamos a evolução, né? E neste momento, né, a partir da última segunda-feira, nós pudemos então publicar a última medida para completar todo o serviço de habilitação, que foi a medida autorizando as aulas teóricas, né, a formação teórica. Essa medida, então, nós fizemos da mesma maneira. Estudamos, analisamos os riscos, fizemos uma estratégia, apresentamos à Secretaria de Saúde, o secretário aprovou e assinou conjuntamente. Basicamente, como ela funciona hoje para ter a formação teórica? Nós exigimos uma distância entre um aluno e outro de 2,40 metros, então, muito acima do mínimo exigido, que está ali em torno de 1 metro e meio, para que seja absolutamente seguro. Disponibilidade de álcool gel, higiene sanitária dos calçados na hora de ingressar na sala, ambiente aberto com ventilação, enfim. E tem um critério a mais que nos deu segurança para tomar essa medida. Nós havíamos completado a instalação, já no ano passado, de câmeras de vídeo monitoramento em cada sala de aula dos Centros de Formação de Habilitação em todo o estado. Isso significa que hoje, aqui da nossa central, nós acompanhamos num painel, em vários painéis, todas as salas de aula. E nós colocamos nessa instrução de serviço que, se a nossa equipe perceber alguma aglomeração fora do padrão, a gente dá um comando imediato para o centro de formação encerrar aquela aula. Então, há uma vigilância de nossa parte e a garantia de que não vai haver aglomeração de pessoas em situação de risco nessas aulas teóricas que autorizamos. E aí nós autorizamos e consolidamos uma segunda alternativa, que é uma inovação também do Espírito Santo. Foi uma estratégia que eu liderei aqui, pesquisei as tecnologias disponíveis em nível de Brasil, publiquei a primeira portaria, a primeira instrução de serviço já lá atrás, prevendo essa possibilidade, apresentei ao Denatran, o Denatran aprovou, e aí o Denatran publicou também uma autorização, que são as aulas remotas, as aulas teóricas remotas. Qual a diferença dessas aulas? É uma tecnologia que faz a verificação, a identificação facial nos meus bancos de dados aqui, identificando que o instrutor está naquele momento dando a aula, faz a verificação facial de cada aluno, onde quer que ele esteja, pela câmera do notebook, do celular ou do tablet, garantindo que o aluno está assistindo e ele computa o tempo de aula, garantindo que a aula aconteceu naquele tempo. Então, uma tecnologia segura, cômoda para quem quer ficar em casa e não ter que se deslocar para uma aula no centro de formação.
E o Denatran gostou tanto que o presidente me disse que a ideia dele é manter essa alternativa após a pandemia, porque ela significa uma evolução muito positiva e segura para o sistema de trânsito, para a formação do sistema de trânsito. Então, esse foi, resumidamente, o conjunto de ações que nós adotamos. Portanto, hoje, todo o sistema de habilitação funciona plenamente. Inclusive para aqueles que têm que fazer curso de reciclagem, prova de reciclagem quando tem suspensão ou cassação da habilitação, para aqueles que têm que fazer os cursos especializados, os condutores profissionais, todo o sistema da habilitação está funcionando, e isso é uma conquista, porque nós estamos dando isso de forma segura para a sociedade. Estamos permitindo também que centenas de trabalhadores envolvidos nesse processo, instrutores, examinadores, atendentes de clínica, atendentes de CFC, proprietários de CFC, que são pequenos empresários, mantenham sua atividade com segurança e continuem tendo renda. Isso, uma contribuição nossa, segura, nesse tempo também de crise econômica provocado pela paralisação que o coronavírus provoca. Ok. E houve alguma aceleração na utilização da tecnologia do Detran? Houve um aumento nesses serviços que foram feitos de forma remota por conta da pandemia? Quais foram esses recursos adotados pelo Detran para poder fazer tanto um atendimento quanto uma aula teórica, que a gente sabe que as aulas teóricas e as aulas práticas voltaram recentemente. Então, houve um período em que a tecnologia foi usada para que elas fossem realizadas. Como eu te relatei, no momento que se iniciou o decreto, né, de situação de emergência em relação à pandemia, em que durante alguns dias, poucos dias, o Detran teve que paralisar o seu atendimento e pensar como fazer daí à frente, nosso primeiro foco foi colocar toda a equipe aqui trabalhando sob minha coordenação direta para aceleração de todos os serviços que ainda estavam em planejamento para completar o programa Detran 100% digital. Então foi isso, nós fizemos um mutirão, nossa equipe de tecnologia e os gerentes de cada área de negócio, sob minha coordenação, e encontramos alternativas tecnológicas com a tecnologia que nós temos disponível, e conseguimos colocar todos os serviços que ainda faltavam, que nós estávamos avançando gradativamente, como te falei, nós colocamos disponíveis no site. Foi uma grande conquista, é um grande legado que a gente deixa para a sociedade capixaba. Eu digo a grande maioria, porque alguns serviços nós deixamos de oferecer no site, por exemplo, porque eles podem provocar uma aglomeração, mesmo sendo no site. Então, o serviço de primeiro emplacamento, né, quando compra um carro zero, e o serviço de transferência de propriedade de veículo, quando você compra um carro usado, esses serviços nós não iniciamos pelo site. Aí a pessoa tem dois caminhos. Agendar pelo site um atendimento presencial em alguma agência do Detran, ir lá de forma segura, porque ele estará lá com um atendente disponível, ele vai chegar e vai ser recebido e vai sair, né, sem haver aglomeração. Aí a pessoa leva os documentos e o atendente do Detran faz. Ou fazer através de um despachante, porque o despachante tem toda uma sistemática de tramitar esses documentos via eletrônico também para o sistema do Detran. E por que a gente fez assim? Porque nesses dois casos, a gente tem como finalização do processo uma emissão muito grande de documentos. São os documentos, o CRV, que é o antigo DUT, ou o que a gente chama de recibo, é aquele documento que você usa quando você vende o veículo, para fazer a transferência, é o documento da propriedade. Esse documento, diferente do CRLV, que é o documento de porte obrigatório, que é aquele que anualmente é gerado quando a gente paga o licenciamento, a pessoa imprime diretamente no site, porque já tem uma tecnologia com QR Code, e não é mais naquele papel moeda, aquele papel verdinho. Mas o documento de propriedade, que é gerado nesses dois serviços, ele tem que ser impresso dentro das nossas agências. E aí, se a gente iniciar esse serviço no site, o que vai acontecer? As pessoas vão, de forma assim desordenada, procurar a agência em busca da impressão desse documento, e aí geraria
uma aglomeração. Então, esses dois serviços nós estrategicamente não disponibilizamos pelo site, mas eles são eletrônicos, também não circula papel no Detran mais, porque o papel pode ser uma fonte de contaminação, né? Eu, contaminado, toco nesse papel, né, e entrego para outra pessoa, passa para outra pessoa, para outro setor, enfim, e a tramitação de papéis é, além de um nocivo ao meio ambiente, burocrático demais, lento, difícil de controlar, pode transmitir o vírus. Então, nós não tramitamos mais papel no Detran, tudo é eletrônico, inclusive esses atendimentos presenciais, inclusive os serviços que os despachantes iniciam, tudo é eletrônico e não anda mais papel dentro do Detran. Mas alguns serviços a gente faz agendamento por uma questão de segurança, para que as pessoas não procurem em massa as portas das agências em busca, por exemplo, da impressão de documentos. Somente esses dois serviços estão sendo feitos presencialmente ou tem outros, além do processo de habilitação, né? Presencialmente, de forma exclusiva, só este e aqueles momentos do processo de habilitação que a pessoa tem que comparecer, por exemplo, para fazer a foto, para deixar digital, para ser examinada pelo médico. Então, tem que fazer presencialmente. Agora, existem pessoas que não têm acesso à tecnologia. Existem pessoas que sequer sabem como abrir um computador ou manejar um celular, né? Ou fazer um procedimento eletronicamente. Então, todos esses serviços estão também disponíveis para a pessoa pedir um dia e hora e ir ao Detran quando ela não se sente em condições de fazer por via digital. A gente também atende presencialmente se a preferência da pessoa ou se ela se sentir na necessidade de ser atendida presencialmente pelo Detran. Nós sentimos assim que é uma obrigação nossa com o cidadão, que é o contribuinte, aquele que paga pelo serviço do Detran, que ele tenha, se ele sentir necessidade ou se ele preferir, a condição de ser atendido presencialmente, desde que seja feito de forma organizada, por agendamento. Nós só atendemos por agendamento. A porta do Detran não fica aberta para qualquer pessoa que for lá a qualquer momento e querer ser atendida, por uma questão de segurança. Então, pelo site, a pessoa pede um dia e hora para ser atendida. E depois comparece lá, ela vai ter condições de também fazer qualquer serviço com a ajuda dos nossos atendentes. Muito bem, essa foi a nossa entrevista com o diretor-presidente do Detran do Espírito Santo, Givaldo Vieira. Muito obrigada pela sua participação e as informações, né, sobre o que mudou, sobre o que continuou no Detran durante esse período de pandemia. Muito obrigada, Givaldo. Eu que agradeço, Ana, pela gentileza do convite e o tempo aí que você passou junto comigo. Eu agradeço a todos que nos acompanham pelo site e coloco à disposição, né, esse Detran novo que a gente está construindo, para que ele seja mais rápido, mais seguro, que traga mais comodidade ao contribuinte. Esse é o foco da nossa gestão e é o foco que o governador Casagrande me pediu quando confiou essa tarefa. Muito obrigado. De nada, aqui e se encerra então a nossa entrevista. Você pode assistir outras entrevistas no www.movimentoonline.com.br. Temos nossas entrevistas no Movimento Político, Movimento Saúde e aqui no Movimento Trânsito. Até mais!